Muito bem, amigo, amiga, que a graça de Deus se faça presente na sua vida nesse dia, de maneira que a sua tristeza tenha fim e a alegria volte a reinar sobre os seus caminhos, porque é isso que o nosso Senhor deseja que nós venhamos viver e vivenciar, mesmo porque Ele é o autor da vida. E uma vida de angústia, de tristeza, de sofrimento e dor não condiz com o nosso Senhor. Agora, uma coisa nós temos que despertar para se libertar, e certamente é o pecado. Se tem algo que leva o ser humano a uma vida de fracasso, de tristeza, uma vida de morte espiritual, é o pecado. Há quem um dia já serviu a Deus, já se colocou na linha de frente da batalha nessa obra do nosso Senhor, mas por causa do pecado foi se afastando, foi saindo das trincheiras e foi se escondendo, e quando foi ver, já estava longe da graça e da misericórdia de Deus. Então, que a senhora, o Senhor, desperte o quanto antes e enquanto há tempo. Por isso, hoje, essa será a nossa súplica a Deus, a nossa oração, para que a senhora, o Senhor, se liberte desse verdadeiro assassino espiritual que é o pecado. Meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é o pastor Roberto Rodrigues, e se a senhora, o Senhor, não é inscrito no nosso canal, desde já eu te peço, se inscreva, deixa o seu like e compartilha. E se você crê, deixa aí a palavra escrita libertação de todos os pecados, porque está escrito assim em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus não deixa dúvida de qual é o ganho que o pecado traz. A pessoa que vive no pecado, que se arrasta cheio de pecado, que não se desvencilha do pecado, que não põe para fora o pecado, o ganho dessa pessoa no final é a morte. E a morte, meu amigo, minha amiga, ela começa na morte espiritual. A pessoa se apaga, o espírito da pessoa praticamente desaparece com ele, com ela. A pessoa perde as forças de orar, de buscar, perde o interesse de ler a palavra de Deus e vai se afundando nesse mar de lama que é o pecado. E o que nós temos que entender é que ninguém começa com grandes pecados ou pecados escandalosos, não. Normalmente, a pessoa que hoje está morta espiritualmente, apagada espiritualmente, ela começou concedendo alguns pecados como normal e vai vivendo nessa desobediência, e os pecados vão se multiplicando em maiores números, em um grau maior, até que a pessoa já não encontra mais forças para sequer dobrar os joelhos e falar com Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se a senhora, o Senhor, está vivendo nesta condição, escute a palavra de Deus que está sendo entregue para a sua vida nessa hora.
Porque se o salário, se o ganho é a morte por causa do pecado, a palavra diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus é o dom que Deus nos oferece gratuitamente. Não de graça, porque houve um preço. Ele pagou o preço. E nós devemos apenas crer, receber e tomar posse. Por isso, eu creio que quando terminar esta oração, a senhora, o Senhor, terá de Deus a força e a disposição mental e espiritual para se desvencilhar de todo e qualquer embaraço cujo nome no final é pecado. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, o Senhor que esquadrinha todos os nossos corações, conhece-nos mente, corpo, alma e espírito. O Senhor sabe quais intenções há no nosso coração. O Senhor que conhece as nossas inclinações, as nossas tendências, rebeldias. Ao Senhor eu oro nessa hora, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas santas mãos para libertar esta moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora, esse jovem que está, meu Deus, totalmente embaraçado com pecado de, meu Deus, prostituição, pecado de fornicação, o pecado da luxúria, dos vícios, o pecado, ó Deus, da mentira, do roubo, o pecado, ó Deus, que se instalou no coração, nos olhos, na língua, nas ações dessa criatura, que sejam por ti repreendidos do alto da cabeça à planta dos pés. Espírito do pecado, eu te ordeno em nome de Cristo Jesus, da vida dessa criatura que ora conosco, eu te ordeno em nome de Jesus, saia e não volte mais. Que a graça do nosso Deus se estabeleça sobre a sua vida. Meu amigo, minha amiga, respira fundo, respira e diga amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, creia, o Senhor te liberta de todo o pecado que te assediava, em nome de Jesus. De maneira que nunca mais a senhora, o Senhor, venha pecar em paz. Fica com Deus e até a próxima oração, em nome de Jesus.